Shalom Haverim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parosh Cláudio Ben Levi, da Beit Levi. E esta semana nós vamos estar fazendo o 23º comentário da Parashá do Eterno. Parashá Pekudei, enumeração. Uma parashá magnífica do Todo-Poderoso, bendito sejas tu, Adonai, que está aqui no livro de Shemot, capítulo 38, Passuk 21, ao capítulo 40, versículo Passuk 38. Uma parashá magnífica do Eterno, que vai consolidar a responsabilidade fiscal erudita do sumo sacerdote, do sacerdote, dos leviins e de toda a congregação, trazendo a calibração das coisas kadosh do Eterno, tratando dos 38 anos que o povo da Torá ficou ali no deserto, fazendo uma retificação da sua consciência linear, ok? É muito importante nós entendermos essa calibração da consciência linear dos hebreus, lá naquele período de Moshe Rabbeinu e Aharon, assim como também no período de Caleb e Yahoshua, e assim nos dias atuais também em Jerusalém e também nas nações na qual estamos inseridos nelas, né? Muito bom, muito maravilhoso. Eu, Cláudio Ben Levi, abençoo todo o Poderoso, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas superiores, das fontes das águas inferiores. Que o Todo-Poderoso, Yud-He Vav-He, possa ser abençoado sim, respeitado, lembrado, guardado na minha consciência e na consciência daquelas pessoas que o temem e que guardam a sua Kadosh Torá. Ó Eterno, estou muito feliz por essa oportunidade de estar fazendo esse comentário aqui na 23ª porção semanal da Torá, ela que traz aí uma equivalência com Terrelim 23, né? Tu é o meu pastor e por isto nada me pode faltar, porque o Eterno me faz, né, estar em verdes pastos, em águas puras, né? Sempre. E a Torá é isto, a Torá é uma representação do Ahavá do Eterno em forma física para nós, né? Isso é muito bom nós compreendermos isso. Nós respeitamos todos os Tzadikim, todas as pessoas justas, lá naquele período de Aharon, no período de Yahoshua e Caleb, no período de Israel atual também, né? No período dos cananeus, de Het, né? Lá naquele período também nos dias atuais, né? A esposa de Yehuda, né, que teve seus filhos, mas eles não quiseram proclamar a excelência na cunhada, né? Mas ainda assim estão aí a descendência deles em outras tribos, né? E também a questão dos remanescentes que estão brotando a cada momento no planeta Terra, né? Eu respeito todo o ministério aí dos Tzadikim, das profetisas, dos profetas, das leviins, dos levitas, mas nós temos que compreender que a excelência do Eterno está na prática da Torá, tá? Está na prática da Sefer Torá, na prática do praticar, né? E aí você traz a excelência do Eterno, certamente, né? E nós não colocamos outro tipo de mecanismo a não ser a própria Torá, né? Para a gente se santificar, né? Para a gente voltar para o Eterno, aprender a sua Kadosh palavra em hebraico, né? E é isso, gente. Estou muito feliz por isso. Obrigado, Todo-Poderoso. Estejam conosco sempre, tá bom? Eu vou dar início aqui à leitura
Mas antes, quero dizer que são 3 capítulos, né? É o capítulo 38, pela mão direita uma logística, pela mão esquerda um ret, uma salvação do eterno. Logo depois, nós temos um capítulo acima, que é o 39, uma logística, pela mão direita, e um tet, um leolam vaed, um para sempre, pela mão esquerda, pela força e poder, e terminando um 40, né? Uma nova elevação, a letra men, pela mão direita uma porta espiritual, e pela mão esquerda da força e poder, uma queima de incenso magnífica, fechando aí com o capítulo 38, voltando a gematria do 38, ok? Então essa paraxá, ela enumera a consciência das responsabilidades do Kohen, ok? Para que nós podemos chegar numa matemática divina, ok? E atender à vontade da força maior, da supremacia real, que é o Todo-Poderoso, tá bom? Muito bom, vamos lá. Sem mais demora, pela mão direita é um Bereshit, pela mão esquerda um Aleph, ok? É o 21, Passuque 21 do 38. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos Leviins, por mão de Itamar, filho de Arão, o Kohen. Então, essa ordenança vem do sumo sacerdócio que está na nossa consciência, tá? E as mãos desse sacerdote, que é o Itamar, que é uma criação do Leviim, do Aharon, ele vai trazer essa consciência. Nós temos que fazer a numeração de todo o processo do tabernáculos, tá bom? Que nós vamos estar falando mais à frente. Passuque 22, representando 2 reinícios de configurações, tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda. E fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Euda, tudo quanto o Eterno tinha ordenado a Moshe. Então, esse Leviim que existe dentro de nós, ele vai fazer, mas pela ordenança da Torá, né? Do próprio Todo-Poderoso, ok? Através do sumo sacerdócio, nós vamos fazer essa enumeração, nós vamos tratar de todo o tabernáculo, mas com uma ordenança suprema, que é a Torá do Eterno, tá bom? Não é interpretações de homens que vai favorecer a enumeração do tabernáculo, tá bom? O tabernáculo de Coré e de toda a congregação, ele vai cair por terra, tá bom? Espero que você tenha esse entendimento. Passuque 23, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda uma logística do Eterno, tá? Que representa aí a raiz exata da porção do Eterno, que é a Paraxá Pekudei, tá? Vamos lá? E com ele a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso em artífices, e bordador em panezur, e em púrpura, em carmesim e em linho torcido. Então, o nosso querido Oliabe, ele vai ficar responsável pela logística do Shabat, pela logística de todo o processo das indumentárias, de toda a parte ali do sacerdote, que é da tribo de Dan. São situações minuciosas, né? São leis pormenores, mas que traz uma excelência ao Todo-Poderoso. E é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que nós tenhamos uma enumeração exata do que nós devemos fazer, o horário, o tempo da consagração com ele, que as coisas do testemunho, do tabernáculo, tá? Tanto por dentro quanto por fora. Essa é a raiz da porção 23ª, ok? 24, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Dalet, uma porta espiritual. Todo o ouro gasto na obra e em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta,
foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Então, o ciclo do santuário foram um zaime, um gimel e uma queimação de incenso. Então, esse zaime, esse zoquereno, tá, de ciclos, essa logística de ciclos do santuário, no santuário, ele deve permanecer sempre, tá? Essa oferta para que não haja nenhum tipo de dano e nem seja feito um serviço estranho, conforme o Cora fez lá na outra paraxá, em Bamidbar, que vai ser comentado mais à frente. Passuque 25, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Re, a segunda letra do nome do Eterno. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Então, esses 1.000 representam Aleph, elevado à terceira potência, assim como também o Zaime, levantado a um Kaf, né, um Kuf, assim também 75 ciclos, também que representa aí um olhar por cima, um Aime, um olhar por cima, mais um Re, ok? Então o Eterno quer que nós tenhamos essa minuciosidade dos ciclos, ok? Na congregação. Versículo 26, pela mão direita um Bereshit, e pela mão esquerda uma criação do homem, um Vave, uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arraulados da idade de 20 anos e acima, e foram 603.550. Então, esse processo de 603.550 devemos também tratar sempre na congregação, na nossa forma de pensar, tá bom? Para que haja uma concentração de Kadosh em toda a árvore da vida nossa, tá? Começando aí em Keter, né? E terminando em Malhut, metade, mas com perfeição. É isso que o Eterno está tratando. 27. Pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Zaime, um Zoquereno, um lembrar e um guardar na força e poder, na mão esquerda. Na mão direita um Gimel, 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário. E as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Observe que há um Kuf nas bases, né? Para que haja uma compreensão, ou seja, o Eterno quer que nós tenhamos uma base fundamental com Kuf para nós chegarmos à excelência dele, que é o serviço de fundição, ok? 28, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Het, que é a salvação do Eterno. Mais 2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. Aqui a gente entende que esses 1.775 ciclos de colchetes das colunas, ele vai trazer isso na Tiferet, né? A coluna representa a beleza, a coluna central, o meio, né? Nem olhando para a esquerda nem para a direita, mas aquilo que te traz firmeza. Todo o serviço de coluna da base do tabernáculo são 1.750. A coluna Tiferet, beleza, ok? E vai cobrir também, não só a Tiferet, mas também Keter, né? E também vai cingir toda a moldura, né? Toda a linha tênue dessa Tiferet e também do Keter, né? Que são as cabeças, vai ser aí
feita em 1750 ciclos, ok? É muito importante nós compreendermos isso. Passuque 29, pela mão direita um bereshit, pela mão esquerda um tet. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Observe que esses 70 talentos que foi dado ali de cobre, olhando por cima, é um aime, né? Elevado à 10ª potência, que é a forma de nós olharmos as coisas. O Eterno quer que nós olhemos elevado a 10, que é o aime, elevação 70, né? A letra aime, que significa 70 em hebraico, representa o olho. Então, esse olhar é vezes 10 que o Eterno quer que nós tenhamos com relação a Kadoshim dele, ok? E 2.400 ciclos. O Eterno quer que nós tenhamos 6 vezes 4, 24. Ele quer que nós tenhamos uma compreensão da Torá vezes 4, nos 4 pontos cardeais, ok? 600 para o norte, 600 para o sul, 600 para o leste, 600 para o oeste, ok? Essa soma dá 2.400 ciclos. 13 vezes 2, 26. As 52 as 52 partes que ficou pendentes para completar a Torá significa as 52 porções que o Eterno quer que nós tenhamos de dar ouvidos a Razino, né? Que a gente deve permanecer ao Corém. Se nós permanecermos na Razino, na 52, nós vamos conseguir fazer essa compreensão aqui dos 2.400 ciclos para a oferta de cobre, que essa pia de cobre ela vai lavar toda a impureza, ok? Que existe em nós, que existe na alma animal, né? Que nós temos que dar esse sacrifício. Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuque 30, olhando por cima, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. 31, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Observe que depois que foi feito o versículo 29, deu a compreensão do 30 e do 31, né? O 30 e dele fez as bases da porta, né? Assim vai ser feita a base da porta da tenda da congregação, porque já foi Kadoshim, já está em santificação, né? E o altar de cobre também, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. Vai haver um intertravamento, tá, no altar de cobre, depois que nós praticarmos o versículo 29, tá bom? Haverá esse intertravamento. Nós vamos ter a consciência desse predicado, né? Dessa forma de fazer as coisas, vai estar automático. Nós vamos fazer, tá? E vamos ter esse zelo, tá bom? Assim como o 31, que é as bases do pátio ao redor também. E as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Então, também ao redor ficará firme todo o serviço do tabernáculo. O tabernáculo vai estar todo feito, todo amarradinho, todo certinho. Por quê? Porque houve aí a consciência da Razino, né? No interior dos 2.400 ciclos feito do 29, ok? Agora nós vamos para o capítulo 39. Pela mão direita um gimel, uma logística do Eterno, que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Pela mão esquerda é um Leolam Vaed, um para sempre, né?
é um caráter feminino do tabernáculo, do sacerdote, da sacerdotisa, da levita, de todo o lado feminino do tabernáculo, tá? Vai ser feito agora aqui a questão das vestes. Vamos lá, Aleph. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no Kadoshim, pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes Kadosh para Arão, como o Eterno ordenara a Moshe. Gente, para nós chegarmos nessa consciência das vestes, né? Nós temos que compreender que esse pano azul, que representa as extremidades dos céus, né? Representa Keter, representa a tranquilidade de servir o Eterno, né? O Eterno é infinito, o Eterno ele não cobra nada de ninguém, o Eterno não é um caráter idólatra, o Eterno é um caráter narcisista, o Eterno não é algo limitado, né? Esse pano azul representa o infinito, representa a bondade, representa que estando com o Eterno é Torá, é infinito, é positivo, ok? E o carmesim também fizeram vestes Kadosh. Então, através disso haverá as vestes Kadosh do Eterno, né? Através dessa mecânica, as vestes serão do Eterno, uma veste diferente, né? Uma túnica, ok? É isso que o Eterno está tratando. Passuque 2. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Passuque Gimel. Estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, entre o carmesim, entre o fino lino da obra mais esmerada. Então, essas lâminas de ouro, nós sabemos que é um lamet, né? Nós sabemos que o ouro representa o 18, a vida, o Rai, e nós sabemos que é o período fértil da mulher, é o período fértil do homem. Então, é uma linha tênue ter a fertilidade para exercer a função corrente, a função sacerdotal, a função de colocar as vestes, ok? Uma forma de raio de vida, 18 dias, uma forma de você ser essa linha tênue, tratando tanto o linho fino, quanto o carmesim, quanto também o pano azul, tá bom? Passuque Dalet, uma porta, e fizeram nele obras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. Observe que aqui houve uma junção de A e B, né? Houve uma junção do caráter do serviço sacerdotal com o serviço secular, tá? Houve essa mecânica, essa matemática divina magnífica que trouxe a equidade entre A e B. Quando nós respeitamos o lado sacerdotal, e certamente nós vamos respeitar o lado que não é sacerdotal, que é o serviço secular. E isso vai trazer equidade na congregação. Vai haver equidade nos serviços, ok? 5. E o cinto de artífice do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Eterno ordenara a Moshe. Observe que aqui no versículo 5, né, aqui no Rei, a segunda letra do nome do Eterno, é o Eterno que fala conosco, gente, para fazer o serviço de enumeração, do serviço Pecudei, da Torá do Eterno, o serviço das vestes. Não é um homem, não é doutrinas, não é religiões humanas, filosofias humanas que vai trazer a enumeração exata do serviço ao Eterno, mas sim é uma ordenança que vem da supremacia superior, do Todo-Poderoso, bendito seja, para o sumo sacerdote, que seria o Moshe que está dentro de você, ok? Passuque criação do homem, Vav, sexto dia da criação,
Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos dos hebreus. Essas pedras, elas tinham e têm uma função primordial no Kohen, no sacerdote. Primeiro, que elas absorviam toda a energia ondular e negativa, tá? Para elas, para que o sacerdote não absorvesse de peito aberto a energia das averais, né, dos animais, do sacrifício, toda a carga negativa da congregação. Então, por isso, essas pedras no peito do sacerdote, ok? E elas tinham um selo com o seu nome específico, ou seja, trazendo para os dias atuais, o seu nome, ele formata essa pedra, tá? O seu nome físico, ele traz isso à tona hoje. E você deve respeitar o seu nome, a sua gravura, as suas responsabilidades fiscais, ok? A sua responsabilidade com o Todo-Poderoso no serviço de Avodah HaKodesh, o serviço divino, ok? Por que isso, Cláudio? Porque é uma identidade espiritual que o Eterno traz à nossa realidade, tá bom? A nossa identidade, a nossa mecânica de lidar com os serviços do Eterno e seculares, ela forma essa pedra, essa gravura, que vai exponenciar um bem para você ou um mal. Vai depender da sua inclinação, ok? Para com os serviços, tanto sacerdotal quanto o serviço secular. Eu espero que você tenha esse entendimento. Zaime, passou aqui do lembrar e do guardar. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos dos hebreus, como o Eterno ordenara a Moshe. Observe que é um zoquereno, é um lembrar, é um guardar essas pedras, né? Trazer à tona, lembrar, guardar, estudar, tá? Para que haja compreensão entre você e o Todo-Poderoso, tá? Porque a resposta é aqui, olha, vou ler de novo, hein? Como o Eterno ordenara ao sumo sacerdote, a Moshe, tá bom? Então é uma ordenança da supremacia, tá? Não é mecanicamente falácias dos homens, revistas. Alguém interpretou que você vai definir a sua vida, vai definir essa pedra que está no seu éfode, ok? Mas sim o Todo-Poderoso. Passuque Het, representando o nome do Eterno, representando o nome do Salvador do Eterno, uma barreira negativa ou uma positiva. Het, 8. Fez também o peitoral da obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro, pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, tá? Então esse conceito do Het é muito importante nós entendermos essa porta espiritual. Quando nós respeitamos esse peitoral da obra de artifício, como a obra do éfode, que ele tem que ser feito com as enzimas acima, né? Com a serotonina acima, aos 18 dias, fértil, com boa vontade, né? Isso vai trazer aí uma porta espiritual para as nossas vidas, para a tua vida. Passuque Tete, representando a mulher, quadrado era, olha aí, dobrado e fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Observe que o Eterno ele trabalha sempre com lâmite e sempre com lâmite dobrado, ou seja, 2 lâmites e mais 2 samer, né? Que vai dar um total de 60 com 120, 180. Então, espiritualmente, é um ângulo de 180 graus, em pé, ereto, olhando por cima. Essa é a energia do peitoral do éfode. Ele tem a característica de 180 graus, ok? Para cima ou para baixo. Se estiver fazendo o serviço do Eterno, conforme manda as Escrituras, será elevação para cima. E se fizer o oposto, será uma elevação
de forma negativa para baixo. Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuque Yud 10. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Observe que é um guímel, né? São 3 pedras na primeira ordem, um cárdio, né? Um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Essas 3 pedras. 11, versículo da equidade. A segunda ordem é uma esmeralda, uma safira e um diamante. Tá? A equidade, essas pedras vai trazer equidade no peitoral do Kohen, ok? 12. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. 13. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e uma jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Observe que sempre com ouro, sempre com a enzima sempre fértil, né? É isso que o Eterno quer dizer, sempre de forma fértil. E nunca com um nível de baixo astral, né? Mas sim aos 18 dias ali, bem fértil. Eu espero que você captou esse passuque. 14. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos dos hebreus. 12. Segundo os seus nomes de gravura de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. 15. Também fizeram para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. 16. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. 17. E puseram as 2 candeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. 18. E as outras 2 pontas das 2 candeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. 19. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode, por dentro. 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, de baixo e de frente dele, de frente da sua juntura, sobre o cinto de artífice e do éfode. 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Eterno ordenara a Moshe. 22. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. 23. E o colar do manto estava no meio dele, como o colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. 24. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim e a fio torcido. 25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda e entre as romãs. 26. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Eterno ordenara a Moshe. 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Harã e para seus filhos. 28. A mitra de linho fino e o ornato da tiara de linho fino e os calções de linho fino torcido. 29. E o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Eterno ordenara a Moshe. 30. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, Kadoshim do Criador. 31. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Eterno ordenara a Moshe. 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação,
E os filhos dos hebreus fizeram conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe, assim o fizeram. 33. Depois trouxeram a Moshe o tabernáculo, e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas taubas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. 34. E a coberta de pele de carneiro tinta de vermelho, e a coberta de pele de texugos, e o véu da coberta. 35. A arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. 36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. 37. O castiçal de puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária. 38. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. 39. O altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base. 40. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. 41. As vestes do ministério para ministrar no Kadoshim, as vestes Kadosh de Arão, o sacerdote, as vestes dos filhos para administrar o sacerdócio. 42. Conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe, assim fizeram os filhos dos hebreus toda a obra. 43. Viu, pois, Moshe toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Eterno ordenara, assim a fizeram. Então Moshe os abençoou. Gente, eu fiz um comentário aqui do Passuque 1 até o 43 do capítulo 39, e nós podemos ressaltar que esse Leolam Vaed, né, pela mão esquerda, tá? A raiz do 39 é uma logística, tá? Uma logística do Eterno. A sua bondade, a sua mão direita é um guime, uma logística, tá? A soma daria 12, que significaria os 12 meses. Mas a raiz dos 12 é uma logística do Eterno infinita. Então, aqui no final, que é uma porta pela mão direita e um guimel pela mão esquerda, a soma desse versículo é um Zaim, é um Shabat, é um Zoquereno. Está aqui que eu vou ler mais uma vez. Viu, pois, Moshe toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Eterno ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Então esse blessed, essa bênção, né, essa benignidade do Eterno vai cair sobre as pessoas que respeitarem toda a configuração do capítulo 39, tá bom? É isso que o Eterno está tratando. Vou falar uma fala mais comprimida para que haja entendimento, tá? O sacerdócio vai se sentir abençoado, né? O seu sacerdócio, o seu rei, o seu príncipe, o seu servo, a sua sacerdotisa, a sua rainha, a sua concubina e a sua serva. Esse Dalet que você tem pela mão direita, para encontrar a logística, o trabalho certo do Eterno, tanto o sacerdotal como o marital, né, o secular, ele vai ser abençoado se você, todos nós, fizermos essa mecânica dos 43 passuques do capítulo 39, ok? Eu espero que você tenha essa compreensão e entenda, né, toda essa mecânica que o Eterno traz para a gente. Vamos lá. Vamos para o capítulo 40. Pela mão direita uma porta e pela mão esquerda uma queima de incenso. Vou acertar o óculos aqui. Aleph, falou mais o Eterno a Moshe Lemor. Mais uma vez, quem fala conosco na unidade é o Eterno, tá bom? O mundo é que fala, em uma forma única, é o Eterno que fala conosco.
tá bom? É muito importante nós compreendermos isso, porque se nós não compreendermos que é o Eterno que está ressaltando toda essa mecânica que você está vendo, né, vai ficar difícil, tá? É o Eterno que está nessa honraria, tá bom? Bet, no primeiro mês, no primeiro dia, Rayon do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então é uma ordenança, né? O Eterno tratou no mês de Aviv, né? O mês da saída do povo do Egito, no 14º dia, mas no primeiro dia, assim que eles saíram do Egito, né, o Eterno deu a ordem para levantar o tabernáculo, ou seja, ter a consciência que agora nós vamos chegar à consciência do Eterno, tá? Que é a primícia do Eterno, tá bom, gente? Através dessa consciência, nós vamos chegar lá. 3. E porás nela a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Dalet, a raiz do capítulo. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. Observe que a partir de agora, você que está fazendo techuvá para o Eterno, né? Fazer uma posição bonita aqui para vocês verem aí a natureza do Criador. Deve entender que os 7 dias agora são as 7 lâmpadas, o candelabro que tem que ser aceso diante da mesa, ou seja, da reunião que você vai fazer, de todo o seu serviço, tá bom? Você precisa colocar os 7 dias em ordem diante da sua mesa, tá? Não é mais de forma aleatória, numa linha ondular, mas numa visão linear agora, tá bom? É isso que a Eterno está tratando. Porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Vave, porás também o altar do holocausto, diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Zame, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Het, depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Tet, então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será Kadosh. E Ude, ungirás também o altar do Olá, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa ao Kadosh. 11. Então ungirás a pia e a sua base santificarás. 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, os lavarás com água. 13. Vestirás a Arão as vestes Kadosh e ungirás, e os santificarás para que administre o sacerdote. 14. Também os farás chegar aos seus filhos e lhes vestirás as túnicas. 15. E os ungirás com ungiste ao seu pai, para que administre o sacerdote, e a sua unção lhes serás por sacerdote perpétuo nas suas gerações. 16. E fê-lo Moshe conforme tudo que o Eterno lhe ordenou, assim o fez. Quem faz esse mecanismo da techuvá, de acender as luminárias, colocar o azeite, ungir a pia e o altar, né, organizar a mesa, todo esse processo, quem faz é a ordenança do sumo sacerdócio, tá bom? Nas nações, geralmente é o contrário, né? É um rei que determina o que a congregação vai fazer, não é assim? Ou é um príncipe, ou é uma concubina que manda lá, mas na congregação do Todo-Poderoso, da Torá, do Eterno, é o sumo sacerdote, que é Moshe Rabino, bendito seja o Eterno, que vai dar essa ordenança e vai respeitar a supremacia do Todo-Poderoso, tá bom? É isso que nós temos que ter essa compreensão. Passuque 17. E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Observe que eles levaram um ano para
exaltar esse tabernáculo. Então esse tabernáculo é a nossa consciência que tem que fazer techuvá o eterno, ok? E essa Torá, ela leva 1 ano de prática, de leitura, tá bom? Para se formar os 16 passuques que nós lemos agora. Leva-se 1 ano para nós formatarmos a Torá na nossa consciência. Não é em um dia, nem um segundo, nem um mês, nem 3 sábados, Shabat, que você vai configurar a Torá, mas sim 1 ano de shiur, de estudo, de prática, tá bom? 18. Representado a vida. Porque Moshe levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas taubas, e meteu neles os seus varais, e levantou as suas colunas. Quem fez isso, Cláudio? O sumo sacerdócio. Cláudio, quem foi que levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas taubas, meteu neles os seus varais e levantou as suas colunas? Moshe Rabino, o sumo sacerdote. Passuque 19. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, e em cima, como o Eterno ordenara a quem? Ao sumo sacerdote. Então essa tenda sobre o tabernáculo, a coberta da tenda sobre ela, quem vai colocar é o sumo sacerdote a mando do Todo-Poderoso, tá bom? Não pode ser um pano estranho, uma tenda estranha acima da sua cobertura, tá? Mas a sua cobertura é uma ordenança que vem do alto, ok? E ela não pode estar descoberta como a gente vê nas nações, né? As pessoas se dizem corrente sacerdote, mas sem cobertura, né? E isso aí está fora da Torá. Passuque 20. E tomou o testemunho e pô-la na arca, e meteu os varais da arca, e pôs o propiciatório sobre a arca e em cima. 21. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Eterno ordenara ao sumo sacerdote, que seria Moshe Rabbeinu. 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, né, à frente, né? A mesa tem que estar à frente do tabernáculo, tá bom? Fora do véu, ok? Todo o serviço que vai ser feito no tabernáculo tem que ser posto à frente do tabernáculo, ou seja, nas suas vistas, no lado norte seu, tá bom? 23. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Eterno, como o Eterno ordenara, Moshe. 24. Pois também na tenda da congregação o castiçal, de frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E 25. Que acendeu as lâmpadas perante o Eterno, como o Eterno ordenara a Moshe. Ao lado sul seu, que é a sua honra, né, vai ser colocadas as lâmpadas. O candelabro tem que estar no sul do tabernáculo, que é a sua consciência, tá bom? A sua consciência que vai acender essas lâmpadas. 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromática, como o Eterno ordenara a Moshe. 28. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. 29. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Ofereceu sobre ele o olá em oferta de manjares, como o Eterno ordenara a Moshe. 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou a água nela para lavar. 31. Moshe e Aharã e seus filhos lavaram nelas as mãos e os pés. Tá? Algumas congregações o pessoal só lava as mãos, mas na congregação do Todo-Poderoso vai ser lavado as mãos, se você quiser entrar no tabernáculo, tá? E vai ter que lavar os pés também. E aquilo que for impuro vai sair, tá? Com a água, tá bom? A água da Torá vai purificar suas mãos e vai purificar os pés também. Eu espero que você tenha esse entendimento.
32. Quando entrava na tenda da congregação e quando chegava ao altar, lavavam-se como o Eterno ordenara a Moshe. 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moshe acabou a obra. 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a honra do Eterno encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a honra do Eterno enchia o tabernáculo. 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos da Teshuvá real caminhavam em todas as suas jornadas. 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela levantava. 38. Porquanto a nuvem do Eterno estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, o caráter da nuvem durante o dia vai estar nas pessoas que têm uma consagração com Todo-Poderoso, tá bom? As pessoas que têm uma consagração com Todo-Poderoso, elas certamente vão ter essa nuvem. Essa nuvem vai dirigir para onde você tem que ir no momento certo, e esse fogo à noite também, ok? Quero desde já agradecer a vocês por essa oportunidade, tá bom? Obrigado por tudo, que seja luz, juízo. Faça Teshuvá, volte para a Torá. O Eterno é bom e Ele tem os seus, as suas, né? Não há uma outra caminho, só a Torá que pode trazer aí a sua presença no Olam Rabá, no reino vindouro. Yevareh Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Isa Adonai Panaveleha Veasen Leha Shalom. Elohim é Rei fiel, que seja Or na sua vida. Shalom, shalom.